no capítulo 18, e nós vamos ler a partir do versículo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 20. Se perto de você tem uma pessoa sem a Bíblia, aproxime-se desta pessoa para que ela possa acompanhar a leitura em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 18, a partir do versículo 20. Louvado seja Deus. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor: porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos, e começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrado na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passava. Então o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Amém, igreja? Levante a sua mão direita o mais alto que você puder. Pai misericordioso e poderoso, eu te agradeço por esta palavra excelente, por essa palavra pura, por esta palavra de vida eterna que o Senhor tem para nós. Senhor, nos alimente, nos sustente na tua presença, que possamos a cada dia caminhar sem nos desviarmos desta palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Podemos assentar em nome de Jesus. Eu gostaria da sua atenção nesta noite, porque nós vamos pregar a palavra de Deus no seguinte tema: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Por favor, repita comigo: Senhor, sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Irmãos, para introduzir essa palavra, eu gostaria de passar para você o conceito de dívida. Quando o Senhor Jesus ele pregou esta parábola, havia um contexto anterior, eu vou falar
ler daqui a pouco. Jesus estava falando sobre o perdão das ofensas que fazemos uns aos outros. O Senhor estava falando do perdão de palavras que desagradam, de atitudes que nos desagradam, de situações do dia a dia que provocam em nós um sentimento ruim, que provocam em nós uma tristeza em relação a uma outra pessoa. Aquilo nos faz ficar fechados, aquilo nos faz ficar rancorosos, rabugentos, reclamões, porque algo aconteceu, alguém fez alguma coisa e naquele momento nós não gostamos. Então nós temos um comportamento de revidar, nós temos um comportamento para fazer aquela pessoa pagar por aquilo que ela fez para nós. Então preste atenção na história que Jesus contou, na parábola que Jesus contou, para que você entenda o significado do que é perdão, para que você entenda o significado do que é liberar alguém de uma dívida. Aqui, o Senhor Jesus está comparando a ofensa a uma dívida, o pecado à dívida, a iniquidade à dívida. Então, quando você ouvir a parábola, quando você ouvir a mensagem, entenda dessa forma: dívida é o mesmo que pecado, é o mesmo que iniquidade, é o mesmo que ofensa. Ele diz aqui que uma pessoa, um rei, tinha vários conservos, várias pessoas que trabalhavam para ele. Hoje eu poderia dizer que é um empresário. Eu poderia dizer que existe um grande empresário e ele tem empresas que prestam serviço para ele, porque normalmente as grandes montadoras, normalmente as grandes empresas, elas têm pequenas empresas que prestam serviços para ela. Por exemplo, dentro da grande empresa brasileira, Vale do Rio Doce, uma das maiores empresas do mundo, hoje é só Vale, não é mais Vale do Rio Doce, é a Vale, que mexe com ferro. Ela tem várias empresas que prestam serviço para ela, tanto na logística quanto dentro da própria empresa, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Só para você entender o contexto. Então este rei, que tinha várias pessoas que trabalhavam para ele, nós entendemos dentro desta situação, dentro deste contexto, uma dívida. Ele foi fazer as contas e disse: eu quero saber quem é que está me devendo. Dívida se refere a dinheiro, se refere a propriedades, se refere a bens materiais. Porque, irmãos, às vezes perdoar uma palavra que alguém nos disse é uma coisa, agora perdoar dívida, dinheiro que alguém te deve, é complicado. Então aqui é num sentido enraizado da palavra. É alguém que realmente te deva, é alguém que fez algo ruim contra você, é alguém que te humilhou, é alguém que te pisou, é alguém que te maltratou. É desse tipo de coisa que nós estamos falando. E aqui chega esta pessoa, aqui nós estamos tratando de um ambiente de negócios, e ele devia para o seu rei 10.000 talentos. Todos aqui têm noção de grandeza. Aqui no ambiente nós temos, acho que umas 70 cadeiras, 60 cadeiras por aí. Imagine isso daqui, se nós botássemos 10.000 cadeiras aqui não caberia. Talvez teria que encher essa rua, encher a rua lateral, muita cadeira. Pensa no tamanho do volume, 10.000. Só que, olha só, um talento pesava entre 34 e 36 quilos. Vamos botar aqui que pesava 36 quilos. Pensa comigo, o que um servo devia para o seu senhor. Vamos supor que ele devesse 360, por quê? 36 vezes 10.000 dá 360.000. Imagina que ele devesse 360.000 quilos de sucata, já não tinha como pagar. Aonde que uma pessoa vai arrumar 360.000 quilos de sucata? Só que não era sucata, ou era ouro, ou era prata, ou era bronze. Era algo precioso. E não pensa comigo no tamanho
material qualquer. Já pensou se fosse de ouro? É uma fortuna quase que incalculável, porque o ouro é vendido pelo grama. Então, o homem devia muito. Se você acha que você deve muito, perto desse homem, você não deve nada. Você pode até viver feliz, porque ele devia muito. Eu quero que você entenda isso. A grandeza da dívida era uma dívida gigante, era uma dívida que demoraria muitos e muitos anos para ser paga. Pois bem, o Senhor, o rei, disse assim: olha, chegou a hora da cobrança. Manda chamar aqui aquele servo que me deve 10.000 talentos, 360 mil quilos. Eu quero ele aqui comigo. E quando aquele homem chega, já chegou desesperado. Porque quem é que tem 360 mil quilos para pagar? Quase ninguém. Talvez até nem a Vale tenha 360 mil quilos de minério para poder pagar uma dívida. Só para você entender a grandeza. E ele chega desesperado. Ele chega dizendo: por favor, me dê mais prazo. Porque a primeira coisa, quando você deve a alguém, você diz assim: eu vou te pagar, fica tranquilo. Aí passa um mês, passa um ano, aquele dia não sobra, e aquela pessoa está em cima de você. Ele disse: me dá mais um prazo. Ele disse: agora todos os prazos terminaram. O que você tem de bens? Eu tenho uma fazenda, eu tenho uma casa, eu tenho animais, eu tenho boi, eu tenho ovelhas. Aí o rei determinou: seja vendido, penhorado, todos os bens desse servo. Venda tudo, não vai dar para pagar nem 10% da dívida, mas venda tudo, e mais, venda ele e os filhos dele, a mulher dele, venda todo mundo e pague essa dívida. Hoje em dia, não se vende mais um ser humano. Porque há pouco tempo atrás na nossa história, o ser humano era vendido como escravo. E ele tinha um valor em peso. Então se vende e ele também vende a sua família. O que o Senhor daquele homem disse? O que o rei disse? Acaba com a vida dele. Acaba com a vida da família dele. Acaba com todos os empregados dele. Porque a empresa dele faliu. Ele merece perecer. Ele merece acabar. Acabou tudo. Olha o que ele faz. A Bíblia diz que ele, prostrando-se, reverenciava o Senhor, dizendo, repita comigo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. O Senhor daquele homem, daquele servo, disse assim: olha, tudo bem, eu sei que você tem seus filhos, sei que você tem sua família, vamos fazer uma coisa comigo? Ele poderia ter dividido aí em 360 mil parcelas. Você me paga 1 quilo por mês. Seria uma forma de pagar. Ou você me paga 1 talento por mês. A gente vai negociando isso daí. Ele poderia ter estabelecido um parcelamento da dívida, porque é assim que nós fazemos. Quando você está com o seu cartão de crédito lá, que não pode pagar, você vai lá e parcela a dívida, porque as empresas parcelam a dívida. Só que o dono falou assim: ó, eu sei que já que você não pode me pagar mesmo, vou fazer o seguinte: eu perdoo a sua dívida de 360 mil quilos comigo. Quem está entendendo isso? Não, presta atenção numa coisa: eu perdoo os 360 mil quilos que você deve para mim. Eu perdoo tudo. Ele recebeu a maior graça da vida dele. Olha, presta atenção no que eu estou te falando. Ele não valia isso, a família dele não valia isso, as fazendas dele não valiam isso, todos os empregados que ele tinha não tinham esse valor. O valor que foi perdoado foi acima de tudo que ele tinha. Muitas vezes é assim que Deus trata cada um de nós. Ele nos perdoa acima do que nós merecemos, acima do que nós precisamos. Ele é infinito em misericórdia. Você aceita a misericórdia de Deus, o favor de Deus sobre a sua vida, o perdão de Deus sobre você? Olha o tamanho da dívida. Eu quero que você guarde isso, o tamanho da dívida. Agora, aquele homem, irmãos, pensa comigo, ele saiu 360 mil quilos mais leve. Eu não vou ter que pagar nenhum tostão, eu não vou ter que pagar nenhum quilo, eu não vou ter que pagar nada. Eu estou livre
da dívida. Irmãos, pensa você ser perdoado em 360 mil quilos. Pensa você ser perdoado numa dívida que você não pagaria nunca. Foi aquele homem, ele saiu todo contente, todo aliviado, provavelmente dando testemunho aqui, dando testemunho ali, dando testemunho lá. Provavelmente ele saiu dizendo que estava fazendo isso, estava fazendo aquilo, tinha todos os planos dele, podem voltar tudo, vamos voltar a produzir, vamos voltar a crescer, vamos voltar a trabalhar. E no caminho ele encontra com uma pessoa que devia para ele, diga assim comigo, 100 dinheiros. O que é 100 perto de 360 mil quilos? O que é 100 perto de 10 mil? Nada, igreja, é muito pouco. Ele foi perdoado em 10 mil e uma pessoa devia para ele 100. E sabe o que ele fez? Ele disse, pegou a pessoa pela garganta, irmãos. Olha como é que o homem era violento. Ele saiu da presença do seu bem. Ele era todo cordeirinho, todo triste, todo sofredor. Ai, minha família, meus bens. Agora, o homem virou lutador de UFC, lutador de Muay Thai, de Jiu-Jitsu, de tudo. E carrou no pescoço e disse, você vai me pagar, porque se você não me pagar, eu te quebro. Você me paga, rapaz. Cresceu para cima do homem que devia para ele 100 dinheiros. Mas, igreja, a Bíblia, o Senhor Jesus diz aqui que ele foi levado para a prisão. Ele denunciou o homem para o Ministério Público, entregou ele para o delegado e ele prendeu o homem que devia 100 dinheiros para ele. Isso é absurdo, igreja. Uma pessoa é perdoada, ele não foi, olha, presta atenção no que eu estou falando. O rei não parcelou a dívida, ele perdoou. E ele poderia pelo menos ter parcelado a dívida, ter feito qualquer coisa, mas o certo era ele ter perdoado o seu conserto. Eram só 100 dinheiros, só que ele preferiu prendê-lo. Quando você não perdoa, você prende. Você retém, você amarra, você pisa. Isso é muito sério. Você puxa aquela pessoa para baixo, você enterra a sua vida e a vida daquela pessoa. Lembra do que eu falei? Iniquidade é a mesma coisa que pecado, é a mesma coisa que dívida. Olha o que o Senhor Jesus faz. Ele está mostrando, quando você perdoa, você liberta. Quando você perdoa, você libera. Quando você perdoa, o Senhor te abençoa. Quando você perdoa, o Espírito Santo vem sobre a sua vida. Mas quando você não perdoa dívida, quando você não perdoa ofensa, quando você não perdoa pecado, sabe o que acontece? Prisão, cadeia. Aquele homem mandou prender o seu conservo, mandou prender o seu empregado por causa daquela dívida. Que tipo de desfalque você já sofreu? Será que alguma vez você já sofreu um desfalque de 100 reais, de 50 reais? Será que você já sofreu um desfalque na sua personalidade, uma ofensa, uma palavra ruim? Alguém que falou mal de você, alguém que te criticou, alguém que não gosta de você, alguém que um dia entendeu mal a sua atitude? O que será que aconteceu? Quem te deve 100 dinheiros? Irmãos, esta figura é a nossa. Nós devemos muito a Deus e as pessoas devem pouco para nós relacionado com aquilo que devemos para Deus. Irmãos, Deus te deu a vida, Deus te deu a respiração, Deus te deu a roupa que você veste, Deus te deu o sapato que você está em cima dele, Deus te deu a casa onde você está, Deus te conserva aí do jeito que você está. Irmão, é impagável o valor da vida, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Você deve tudo para Deus, eu devo tudo para Deus, eu devo tudo que eu tenho para Deus. Agora, o que eu estou fazendo? Com o perdão que Deus me deu, com a graça que Deus me deu, eu não mereci.
pensou em nós, e Ele disse: eu não vou cobrar de pouquinho. Irmãos, muitas vezes nós falamos assim: olha, eu posso até perdoar, mas Ele me paga. Eu posso até perdoar, mas ela me paga. Então, minha filha, meu filho, misericórdia. Perdão é zerar. Deixa eu te explicar uma coisa. Você nunca vai esquecer a ofensa. Você nunca vai esquecer o valor da dívida, porque isso está gravado no seu cérebro. Isso está dentro de você. O que você vai fazer é o seguinte: você vai colocar também no seu cérebro: fulano me devia 100 dinheiros, mas no dia tal eu o perdoei. Quando aquilo vem na sua cabeça: olha o que o fulano te fez, aí você vai colocar: mas eu perdoei. Olha o seu pai que te abandonou, mas eu perdoei. Olha a sua mãe que te humilhou, mas eu perdoei. Olha o fulano que te tratou mal, mas eu perdoei. Olha o que ele fez para você, mas vem a lembrança ruim e vem o dia do perdão. Vem a lembrança ruim e vem o dia do perdão. Sabe o que acontece diante de Deus? O diabo, nosso adversário, ele chega diante de Deus para nos acusar. Ele chega e diz: olha, ele cometeu infração tal, ele adulterou, ele mentiu, ele enganou, ele fez pouco caso, ele roubou. Aí chega o advogado dos advogados, Jesus Cristo, o justo. Ele chega e fala assim: mas meritíssimo, eu quero dizer que em tal dia essa dívida foi paga, em tal dia o bem roubado foi devolvido, em tal dia ele foi perdoado. Sabe por quê, igreja? Porque todo escrito de dívida que era contra mim foi rasgado, foi rasgado, foi rasgado, foi rasgado, foi rasgado, foi rasgado. Não tem mais. Para cada lembrança ruim que o diabo tem de você, Jesus tem uma boa para poder mostrar para Deus. Assim é dentro de nós. Para cada pessoa que te ofendeu, você vai dizer: mas já passou, já acabou, eu já estou vivendo uma nova vida, eu já estou vivendo uma nova história. E você vai comparar a lembrança ruim com a lembrança boa. Quem está entendendo isso? É assim que você supera, é assim que você vence na vida, é assim que você consegue ter bons relacionamentos na sua empresa, é assim que você consegue ter bons relacionamentos na sua faculdade, é assim que você consegue ter bons relacionamentos na igreja, é assim que você consegue ter bons relacionamentos dentro da sua casa. Oh, meus irmãos, para todas as lembranças ruins, você vai colocar lembranças boas. Você pode reescrever a história da sua vida. Você pode reescrever os seus pensamentos. Você não pode apagar a história passada, mas você pode colocar uma imagem nova do lado da imagem antiga. Alguém aqui tira foto em velório? Tira foto da pessoa morta? O que tem na sua casa? A foto da pessoa viva. Você não tem uma foto do seu ente querido que já partiu. Você não tem foto dele no caixão. Você não tem foto dele no cemitério. Alguém aqui tem foto de cemitério na sua casa? Levante sua mão que eu quero ver. Esta imagem que você preserva na tua cabeça de coisa ruim é como se fosse a imagem do cemitério, é como se fosse a imagem da cova, é como se fosse a imagem da prisão, é como se fosse a imagem do tormento, é como se fosse a imagem do sofrimento. Mas hoje vai chegar na sua mente a imagem do perdão, a luz. De um lado você vai ver o cemitério, mas do outro você vai ver a maternidade, o nascimento, a luz, a vida, porque Jesus Cristo é vida. Jesus veio da vida, igreja. Jesus veio nos ensinar como nós devemos viver, como nós devemos tratar as pessoas ao nosso redor. E isso são palavras de vida eterna. Você entende isso, igreja? Ou eu estou falando e ninguém está entendendo? Você está entendendo? Jesus, ele no final disse assim, que chegou aos ouvidos do rei que aquele homem mandou prender o homem que devia 100 dinheiros para ele. Olha o que Jesus disse: indignado, o seu senhor, o rei,
o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que lhe devia. O que aconteceu? O perdão foi revogado. Está entendendo isso? O perdão de Deus foi revogado, porque não houve perdão aqui, ó. Quando não há perdão aqui, não há perdão aqui em cima. Se você não perdoa o seu irmão, se você não vive bem com as pessoas aqui, então é difícil ter uma boa relação com Deus. Mas o Senhor te diz aqui: eu te perdoo, eu te perdoo. E o que é que você vai dizer? Eu também perdoo, eu também libero. Ih, deixa solto, eu não vou te prender nada, mas o camarada falou aí, tchau, vai embora, rapaz. Segue a sua vida. Por que é difícil liberar, irmão? Porque, pastor, eu não esqueço, pastor, eu não esqueço garantia, não. Ô, irmão, olha para mim. Coloca a imagem boa no lugar que você vai começar. Esquecer você não vai, mas você vai começar a mudar a linha do seu pensamento. Se você não fizer isso, como o apóstolo Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim. Você está hoje, sabe que dia é hoje? Olha, hoje é dia 15 de abril de 2012. Quem diria que eu ia te ver em 2012? Tem alguém vivo aqui? Tem alguém vivo aqui? Então, irmão, por que você vai ficar se importando com o passado, hein, irmão? Por que você vai ficar se importando? Ah, passou porque em 1998, em 1998 foi o pior ano da minha vida. Irmão, você está em 2012. 2012, este é o momento de você abrir a sua mente e dizer: a partir de hoje, do dia 15 de abril do ano de 2012, eu vou colocar na minha mente o dia do perdão. Pronto, batiza esse dia na sua cabeça e acabou. O que ficou para trás passou, irmão. O que ficou para trás ficou. Vamos seguir em frente agora. Vamos viver uma nova história. Vamos viver uma nova vida. Vamos seguir de novo com Deus. Irmão, isso é evangelho de Jesus. Isso aqui são palavras de vida eterna, para que vocês entrem na cidade pelas portas, para que você não fique preso na porta, para que o Senhor diga para você: entra, servo bom e fiel, entra. Só que nós gostamos muito do que é externo. Já falei muito isso, e nós nos importamos pouco com aquilo que é interno. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu falei para vocês que eu ia falar do contexto. O contexto foi o seguinte: o Senhor Jesus, ele estava aqui pregando a sua palavra, e ele ensinou algo importante. Ele disse assim: se teu irmão pecar contra ti, dever a você, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Alguém fez alguma coisa? Dá para você conversar com essa pessoa? Converse com ela. Quem falou isso? Jesus. Segunda coisa: mas se não te ouvir, vamos supor que você vai tentar falar com a pessoa fala: não quero ver sua cara, não quero conversar com você. Você pelo menos procurou. Mas se não te ouvir, disse Jesus, leva ainda contigo 1 ou 2, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Amém? Se você foi sozinho e a pessoa não te recebeu, Jesus está falando aqui: leva mais 2 pessoas com você e tenta conversar. Pastor, a pessoa eu levei e não me recebeu. Aí Jesus diz assim: e se não te escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Isso é sério. Está entendendo? Quem tem que procurar resolver a minha vida sou eu. Eu que tenho que procurar. Eu tenho que procurar resolver. Se não der certo eu resolver sua vida,
eu chamo mais 2 pessoas para me ajudar. Se com aquelas 2 pessoas eu não conseguir, o que eu faço? Eu procuro a igreja. Aí eu vou procurar o pastor e falar: pastor, eu estou precisando da sua ajuda. Aí a igreja vai procurar te ajudar. Se a igreja não puder te ajudar, se a pessoa não quiser, se ninguém quiser, sabe o que você vai fazer? Você vai dizer: Senhor, eu fiz tudo que Jesus mandou. E aí você está livre pelo poder da palavra de Jesus Cristo. Acabou. Se você não der o primeiro passo, o segundo e o terceiro, não adianta. Por que eu falo isso para você? Porque eu quero ver você livre. Eu quero ver você bem. Eu quero ver você vivendo a vida em Cristo de verdade. Eu quero ver você tranquilo. Eu quero ver você tranquila. Eu quero ver você na presença de Jesus, glorificando e exaltando ao Senhor e vivendo bem com as pessoas. Irmãos, que este lugar, que é a minha vida, que é onde eu estiver, que este lugar, que é a sua vida, que é onde você estiver, seja um lugar de paz. Que você tenha paz com as pessoas da sua família, que você tenha paz com as pessoas do seu trabalho, que você tenha paz na sua escola, na sua faculdade, que você tenha paz dentro da sua igreja, porque Jesus disse: eu vos dou a paz, a minha paz vos dou. O Senhor é conciliador, é aproximador, é apaziguador. É isso que o Senhor quer que eu seja e que você também seja. Meu irmão, por favor, não obedeça a mim, não. Obedeça a Jesus, porque isso que eu estou pregando aqui são palavras de vida eterna. Pode doer um pouquinho no seu coração, pode doer um pouquinho em você. Puxa vida, parece que me incomodou, pastor. Se te incomodou, é porque o Senhor quer agir através da sua vida. Se você deixar nesta noite, o Senhor vai trabalhar mais ainda, e você vai ver como você vai viver muito melhor. Você vai viver sem tormento, você vai viver sem lembranças pesadas. As lembranças pesadas se tornarão leves, se tornarão tranquilas, porque você vai inserir o perdão, o dia do perdão, o dia da reconciliação, o dia da transformação. E fazendo isso, igreja, nós vamos caminhar dia a dia rumo à volta de Jesus. Quantos recebem a palavra de Deus essa noite? Se você puder, se coloque em pé no seu lugar agora. Eu gostaria de pedir que, por favor, você colocasse as 2 mãos na altura do seu coração. E nós vamos orar a Deus agora. Feche os teus olhos. Poderoso e santo Deus, essas não são as minhas palavras, e eu dou graças ao Senhor por isso, porque aqui, Deus, hoje não dei exemplo meu, não falei de mim, mas falei de Ti. Falei do Teu exemplo, da Tua palavra, de como o Senhor nos direcionou, de como o Senhor nos incentivou, de como o Senhor nos abençoou. Pai querido, Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar, Pai querido, todas estas pessoas nas Tuas mãos. E eu quero te pedir: ensina-me a perdoar, ensina-nos a perdoar, ensina-nos, Senhor, a vivermos bem com as pessoas ao nosso redor, que esta pessoa viva bem na sua casa, que esta pessoa viva bem no seu trabalho, que esta pessoa viva bem na sua faculdade, na sua escola, que esta pessoa viva bem dentro da igreja, que esta pessoa viva bem em qualquer ambiente social. Senhor, dê graça, dê humildade, dê serenidade, dê tranquilidade para o Teu povo, para que nós possamos caminhar em verdade, para que nós possamos caminhar em Tua presença, para que nós possamos fazer a Tua vontade. Levante as suas mãos para Deus agora. Agora você não vai pedir nada, você só vai glorificando a Deus. Vai dizendo: santo, santo, santo é o Senhor. Vai dizendo: glória, glória, glória ao Senhor. Se encha da presença de Deus, se encha do Espírito Santo, se renda à palavra de Deus agora. Senhor, eu me rendo à Tua palavra, eu me rendo à Tua palavra. Eu digo que Tu tens razão. É verdade, Senhor, Tu tens razão. Eu acredito na Tua palavra, eu sei que é
eu recebo para a minha vida. E esta igreja recebe a palavra que vem do céu. Aplauda e glorifique ao nome do Senhor Jesus.